Esse aviso acontece quando falta comprimento de ancoragem para as armaduras de pele no apoio. Então a única forma de tu consertar esse aviso, corrigir, é aumentando o comprimento do apoio. Isso se a tua armadura de pele for calculada por causa de torção na viga. Se a tua armadura de pele não é por causa de torção, e sim somente porque a viga tem mais de 60 centímetros de altura e a gente precisa colocar armadura de pele segundo a norma, daí poderia até ali desconsiderar esse aviso, não teria tanto problema. Mas claro que pelo menos o comprimento mínimo, da armadura de pele entrando no apoio ela vai ter que ter. Se for só porque a viga tem mais de 60 de altura, Ela tem que entrar ali, mas pelo menos só o mínimo da largura do apoio. Sempre para os lados, não faço na diagonal. Então, por exemplo, no bloco de 3 estacas é indo sobre as estacas, não passando no centro. No bloco de 4 estacas também, indo sobre as estacas, não passando no centro. E no bloco de uma estaca, olhando em planta, o estribo vertical, eu não faço ele nas diagonais também. Nas diagonais dos estribos horizontais. Eu faço ele ortogonal, Utilizo bastante em obras altas para fazer ali núcleo rígido, diminuir o deslocamento horizontal, os efeitos de segunda ordem global. Em obra pequena, quando precisa ali por causa de alguma questão na arquitetura. Viga alavanca e viga de transição tem que evitar furo. Eu evito colocar furo nesse tipo de viga, porque ela tem muito carregamento. Em últimos casos, se não tiver saída, daí eu posiciono o furo e verifico conforme os esforços e o tamanho do furo. Cara, essas paredes elas são muito rígidas. Elas podem até funcionar como apoio para a viga do superior. Mas como que essas paredes estão apoiadas lá embaixo, no térreo, baldrame e fundação? Tem que verificar isso. Se elas tiverem um apoio contínuo embaixo da parede, por exemplo, uma sapata corrida, show de bola, dá para considerar bem o apoio daí. Agora, se elas não tiverem esse apoio contínuo, então pode ser que elas deformem com a carga ou deformaram, daí acho que não. Eu faria com viga curva para poder gerar o 3D, gerar o IFC e mandar para compatibilização, mas faria o cálculo manual do empuxo e detalharia essas paredes através do cálculo manual. Cara, nada mais é do que uma viga onde as barras vão e fazem o gancho, Fazem ali a dobra lá na ponta. É uma ancoragem normal de viga. Então a armadura, tanto a negativa quanto a positiva, vem e fazem a dobra lá na ponta para ancorar. Tem sim, dá para te fazer, por exemplo, com fibra de carbono, fazer isolado cada vigota um reforço com fibra de carbono, Dá para diminuir os vãos também com perfis metálicos, por exemplo, tem várias formas. Eu precifico pela complexidade e pela área. Então eu tenho vários valores por metro quadrado de acordo com a complexidade. Daí se é mais complexo ou não, eu tenho esse valor onde eu faço o preço conforme a área e a complexidade. Recém-formado? Isso é a vida toda, querido. Nunca mais tu vai parar de estudar. Se tu entrou na engenharia, tu nunca mais vai parar de estudar, vai ter que relembrar para poder fazer as coisas da forma correta. Acho que tu quer dizer laje maciça, Não viga maciça. Sim, laje maciça tem um melhor desempenho e ela é ótima para vencer vãos maiores do que as lajes de vigota, com toda certeza. Não sei exatamente qual que é a esbeltez desse pilar, Mas vamos dizer que é no máximo uns 140 aí, que já é bastante. Sim, eu confio bastante no chumbador químico, sim, para fazer ali a fixação das esperas quando foram esquecidas, Principalmente se tiver só compressão. Se esse pilar tiver carga negativa, não for ali compressão, for um tirante, trabalhar tracionado, daí esquece. Daí tem que ser uma armadura única, daí tem que romper e fazer de novo a concretagem desse trecho com a armadura do pilar entrando lá embaixo. Cara, legal essa pergunta. E eu gravei um vídeo que está no meu IGTV, onde eu conto um pouco da minha trajetória, contando aí como é que eu iniciei na carreira de projetista de estruturas, como empregado, depois como autônomo, com empresa. Então, vou colocar aqui na sequência. Tá na mão aqui, o link do curso de Revit que eu fiz e recomendo. É muito bom mesmo, eu não sabia nada do Revit e agora já consigo me virar tranquilamente, fazer o projeto, inclusive estruturas, porque tem módulo de estruturas. Cara, não tem problema nenhum. Esse é um artifício que eu utilizo bastante nos projetos. Quando a arquitetura de um pavimento muda, De um pavimento vem o pilar, no outro pavimento muda a arquitetura, a gente tem que rotacionar o pilar. Só fazer as verificações necessárias. Nos meus projetos, a barra mais utilizada na laje maciça é a 5 mm. Malha no fundo com 5 mm na maioria das lajes. A planta de cargas na fundação
que é o resultado das envoltórias ali, né? Então eu gero a planta de cargas e mando essa planta de cargas para os responsáveis pelas fundações profundas, no caso, fazer o dimensionamento. Assim, o TCC é importante a gente não querer redescobrir a roda, entendeu? O TCC tu tem que usar como base para estudar uma coisa que tu vai usar na tua vida, estudar uma coisa real. Então, vou fazer um TCC sobre a rebimboca da parafuseta. Não é sobre a rebimboca da parafuseta. Tem que fazer temas interessantes e práticos. Por exemplo, utilizar um software e verificar, comparar esse software com cálculo manual. É algo bem interessante. Então, por exemplo, comparar resultados de um projeto igual no TQS, no CPCAD, no EBERIC, cálculo manual, é algo muito interessante. Outra coisa muito interessante é misturar um pouco a teoria com a prática. Então, por exemplo, calcular algumas vigas por vários métodos diferentes, o estado limite de serviço, fazer essas vigas lá no laboratório, ensaiar elas e verificar o resultado se bateu. Também é legal. Deixa eu ver se entendi. Tu tem uma viga em balanço que está saindo em balanço e na ponta dela ela apoia uma viga de borda. Então lá na borda tem uma viga chegando. Eu rotularia essa viga de borda para não gerar torção na viga principal em balanço que está apoiando a viga de borda. A atividade de direção ela é semelhante ao acompanhamento técnico. Seria tu ir algumas vezes por semana na obra, conforme contrato, para verificar se os projetos estão sendo cumpridos, né? Sendo construída, executada conforme o projeto. E a atividade de execução ela é realmente executar a obra. Então é quem faz compra de material, faz o gerenciamento da equipe, cronograma, orçamento, tipo assim, é o responsável pela execução geral da obra, né? Tudo, daí a execução.